A expiação de Cristo, por A. W. Pink. A questão do pecado foi finalmente resolvida na cruz. É indescritivelmente triste que a morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, o evento mais maravilhoso que já aconteceu ou ocorrerá, tenha sido feito ocasião de disputa e controvérsia. Que isso tem sido oferecer um exemplo terrível da depravação humana. Tanto mais que ao longo dos séculos desta era cristã, algumas das batalhas teológicas mais calorosas têm sido travadas sobre a verdade vital da expiação. Falando em termos gerais, apenas 2 pontos de vista ou interpretação sobre a cruz têm recebido muito apoio entre os poderosos povos de Deus. Um que afirmou que a expiação foi realizada para tomar segura a salvação de todo aquele que crê, o outro que pressupunha que a expiação foi feita a fim de tornar possível a salvação de todos os homens. A primeira é a visão estritamente calvinista, a última arminiana. Mesmo aqui, a diferença não era apenas de um dos termos, mas da verdade contra o erro. A primeira é definida e explícita, a outra indefinida e intangível. Uma afirma uma expiação que na verdade expia, ou seja, Deus totalmente satisfeito em relação àqueles em cujo nome ele foi feita. A outra característica, uma expiação que consistia em uma triste falha, na medida em que a maioria das pessoas em cujo nome deveria ser oferecida, não obstante, perecem. O corolário lógico e inevitável de uma é uma satisfação por causa do triunfante Salvador. A outra, se fosse verdadeira, conduziria inevitavelmente a um desapontamento por causa do derrotado Salvador. A primeira interpretação foi ensinada por homens como Wycliffe, Calvino, Latimer, Tyndale, Bunyan, Owen, Dorden-Blingen, Jonathan Edwards, Tobley, Whitefield, Spurgeon e etc. Essa última por homens que, como teólogos, não eram dignos de se desatar os seus sapatos. Recentemente, uma nova teoria foi proposta ao público cristão, uma teoria que se aproxima perigosamente daquelas dos universalistas, erroneamente com base em alguns textos cujo âmbito se limita ao povo de Deus. A visão que agora está rapidamente ganhando favor nos círculos que são considerados como ortodoxos é quanto ao efeito de que na cruz a questão do pecado foi plena e finalmente resolvida. É-nos dito e dito por homens que são vistos por muitos como os campeões da ortodoxia, que todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre o Cristo crucificado. É atrevidamente afirmado que na cruz o Cordeiro de Deus realizou o mesmo tanto para aqueles que não creriam, quanto para aqueles que creriam nele. É dogmaticamente anunciado que a única queixa que Deus agora tem contra qualquer homem é sua recusa de crer no Salvador. Disse que a simples questão entre Deus e o mundo não é a questão do pecado, mas é a questão do Filho. Nós dissemos que esta teoria da expiação é algo novo, e novo certamente o é. Tanto quanto o escritor está consciente, isso nunca fora proposto, pelo menos nos círculos ortodoxos, até nas últimas 2 ou 3 décadas. Isso parece ser outro produto deste século XX. E como a maioria de nós, não todos e outros deles, isso é muito inferior ao que foi proposto anteriormente. No entanto, por estranho que pareça, um apelo é feito para as Sagradas Escrituras em seu apoio. Mas, de uma forma, nós estamos gratos por isso, na medida que a Palavra de Deus nos fornece uma regra infalível pela qual podemos medi-la. Devemos, portanto, examinar essa teoria estranha e curiosa à luz das Sagradas Escrituras, e fazendo isso não será difícil mostrar quão completamente insustentável e faliciosa ela é. Primeiro ponto. Se todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre Cristo, então o pecado da incredulidade também o foi. Que a incredulidade é um pecado, é claro, a partir do fato que lemos em 1 João 13:23, abre aspas. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, fecho aspas.
A recusa a crer em Cristo é, portanto, um ato flagrante de desobediência e rebelião contra o Altíssimo. Mas se todos os pecados de todos os homens foram postos sobre Cristo, como agora afirmado, então ele também sofreu a penalidade pela incredulidade daqueles que rejeitam a Cristo. Se isso é assim, então o universalismo é verdade. Mas não é assim. Os próprios defensores da perspectiva que agora estamos refutando não afirmam isso. E é aí que pode ser visto a incoerência e insustentabilidade do ensino deles. Porque se a incredulidade é um pecado e Cristo não sofreu a penalidade deles, então todo o pecado não foi colocado sobre Cristo. Assim, existem apenas duas alternativas: a expiação estritamente limitada, proveitosa apenas para os crentes, ou uma expiação ilimitada, que efetivamente assegura a salvação de toda a raça humana. Segundo ponto. Se todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre Cristo, como ele poderia dizer? Abre aspas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Fecho aspas. Mateus 12:31. Observe que Cristo aqui utilizou o termo tempo futuro, abre aspas, não será, fecho aspas. Observe também que ele não se limitou a dizer aos judeus blasfemos a quem ele estava na ocasião se dirigindo, abre aspas, não vos será perdoada, fecho aspas, mas a fim de abranger todos os nós outros que devem ser culpados por este pecado, ele disse, abre aspas, não será perdoada aos homens, fecho aspas. É pior do que frívolo erguer o sofisma de que o pecado que se fala aqui era particular e excepcional, ou seja, cometido apenas pelos judeus ali abordados. O fato de que este anunciamento solene de Cristo é encontrado não somente em Mateus, mas em Marcos e também em Lucas. Os evangelhos gentílicos destacam isso. Sem tentar definir aqui a natureza precisa desse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, é suficiente agora pontuarmos que é um pecado bem distinto da incredulidade. Nas Escrituras, a blasfêmia é sempre um ato de lábios, não apenas da mente ou vontade. Para o nosso propósito presente, é suficiente chamarmos a atenção para o fato inegável de que ninguém menos que o próprio Salvador aqui nos diz que é um pecado, além da incredulidade, que, abre aspas, não será perdoado aos homens, fecho aspas. Sendo assim, então é obviamente um erro grave dizer que todo pecado foi colocado sobre Cristo e expiado. Terceiro, se todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre Cristo, como ele poderia dizer a certas pessoas, abre aspas, buscai-me e morrereis no vosso pecado, fecho aspas, João 8:21. Cristo estava aqui se dirigindo aos fariseus. O momento era apenas um pouco antes de sua morte. Ele está falando, portanto, daquilo que estava por outro lado da sua crucificação e ressurreição. Isto é visto muito a partir do fato de que ele primeiro disse, abre aspas, eu me retiro e buscar-me-eis. Ele estava muito evidentemente referindo ao seu retorno ao Pai. E ainda ele declarou apresentamente que após a sua partida deste mundo, esses homens o buscariam, mas em vão. E eles morreriam em seus pecados. A morte deles seria posterior à sua, e a morte deles seria em pecados. A coisa surpreendente é que estas terríveis palavras foram proferidas nesta mesma ocasião, nada menos do que 3 vezes, pois em João 8:24 lemos, abre aspas, por isso vos diz que morrerei em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados, fecho aspas. Observe com cuidado, abre aspas, morrereis, e não em seu pecado, mas em vossos pecados. Aqui então é mais uma prova indubitável de que Cristo não carregou todos os pecados de todos os homens. Quarto ponto. Se todos os pecados de todos os homens forem colocados sobre Cristo, porque o apóstolo Paulo escreveu, abre aspas, porque bem sabeis isto, que nenhum de nós, ou impuro ou avesso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, versos 5 ao 6. Os filhos da desobediência, conforme Efésios 2:2, é um nome para os incrédulos. Isso mostra-nos como rebelde contra Deus. A passagem agora adiante de nós diz-nos porque a ira de Deus descerá sobre eles. Abre aspas.
Porque por estas coisas, fecho aspas, olhe para trás para o que foi especificado nos versículos anteriores. A ira de Deus ainda desceria sobre eles, não somente por causa da sua rejeição de Cristo, mas porque eles eram culpados de pecados da imoralidade e da cobiça. É notável que o versículo 6 começa com as palavras, abre aspas, ninguém vos engane com palavras vãs, fecho aspas. Certamente parece que o Espírito Santo estava aqui antecipando e repudiando essa perversão moderna da vontade, da verdade de Deus. Homens que agora nos dizem que a ira de Deus nunca cairá sobre os homens por causa dos pecados de imoralidade e cobiça. Homens agora nos dizem que a ira de Deus por todos seus pecados veio sobre Cristo. Mas quando os homens nos dizem essas coisas, ninguém menos que o Espírito Santo declara que essas são vãs palavras. Elas são palavras vazias porque não há verdade nelas. Logo, que não há, sejamos enganados por elas. Quinto ponto. Se todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre Cristo, então Estevão desperdiçou o seu último suspiro quando ele orou, abre aspas, Senhor, não lhe impute este pecado, fecho aspas, Atos 7:60. O pecado a que se referia era o apedrejamento de si mesmo, que era assassinato, mas talvez Estevão estava familiarizado com este sofista moderno. Certamente ele não cria nisso. E se ele cresce que todo o pecado tinha sido colocado sobre Cristo, ele não teria clamado, abre aspas, não lhe impute este pecado, fecho aspas, ou seja, que ele não sofra penalidade por isso. Sexto ponto. Se todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre Cristo, o que o apóstolo intencionou quando ele disse dos judeus que proibiam de falar aos gentios para que ele pudesse ser salvos? Abre aspas, a fim de que encherem sempre a medida de seus pecados, fecho aspas, 1 Tessalonicenses 2,16. Se a linguagem tem algum sentido, estas palavras do apóstolo significam que os judeus estavam acrescentando pecados sobre pecados. Ele não disse, abre aspas, a fim de encherem sempre a medida de seu pecado, fecho aspas, mas, abre aspas, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, fecho aspas. Obviamente, em sua teologia não havia lugar para essa estranha invenção do século XX. Sétimo ponto. Se todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre Cristo, o que o apóstolo intencionou quando disse, os pecados de alguns homens são manifestos precedendo um juízo, 1 Timóteo 5:24. Uma coisa que ele quis dizer foi que nenhuma expiação tinha sido feita para eles. Observe de novo, ele está falando não de pecado, mas de pecados. E este ele declarou, então, prescindendo o juízo. Nada poderia ser mais claro, esses pecados não haviam sido julgados na cruz, portanto, eles deveriam ser julgados no dia do juízo. Oitavo ponto. Se todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre Cristo, então por que uma voz do céu ainda dirá aos judeus piedosos que devem ser encontrados na Babilônia no fim dos tempos? Abre aspas. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, e para que não incorras em suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Apocalipse 18, do 4 ao verso 5. Aqui está a prova positiva de que a teoria que agora estamos refutando não é a teologia do céu. Aqui está a prova positiva de que os pecados da Babilônia não foram colocados sobre Cristo. Aqui está a prova positiva de que Cristo não foi ferido pelas iniquidades dela, pois Deus não puniria duas vezes pelos mesmos pecados. Nono ponto. Se todos os pecados de todos os homens foram colocados sobre Cristo, então Deus não lidaria com furor judicial com Israel por causa dos pecados de seus antepassados, mas ele o fez, e ele o fez depois da crucificação de seu filho. Não menos do que o próprio Cristo é a nossa autoridade para isso, abre aspas. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Lucas 11, 49 ao 51.
Essa passagem ensina claramente que os castigos pelos pecados acumulados de seus antepassados cairiam sobre a única geração dos judeus. Cristo confirmou isso dizendo, abre aspas, será requerido desta geração, fecha aspas. Mas se foi feita a expiação por todos os pecados na cruz, então tudo isso seria cancelado. Que isso não foi assim cancelado, sabemos a partir do fato totalmente